Então, boa noite. Estamos chegando para mais uma live. É um grande prazer. Hoje nós estamos reunindo um pessoal maravilhoso, um pessoal de peso aqui. Estamos com a Eliana Chaves, né, de Curitiba, professor de educação física, com Gustavo Cadori, veterinário, doutor em virologia, com a Patrícia Pidutra, assistente social, com a Cláudia Ravazzi, também assistente social, atleta, né? Estamos aqui para conversarmos sobre superação, né? Entendemos que os desafios do dia a dia, eles poderão ser facilitados quando nós ouvirmos histórias de outras pessoas, né? Histórias difíceis, desafiadoras, que influenciaram o potencial humano dessas pessoas e que podem nos influenciar, nos ajudando a superar certas dificuldades. E o momento é um momento de dificuldade que todos nós estamos passando com essa pandemia da Covid-19, né? Todos os dias são as notícias, as mortes, até essa forma como nós encaramos essa despedida, essa passagem, né, para o outro plano, para outra dimensão da vida, também é um momento de se pensar sobre isso. E nós estamos aqui com pessoas que deram a volta por cima, que reorientaram as suas ações sobre a vida, né, apesar de tudo. E além disso, gente, hoje é um dia muito caro para mim, porque nós estamos no dia 27 de julho, né? E eu sempre, o 27 me marcou, né? Marcou a vida de Santa Maria, marcou as nossas vidas. Então, uma noite muito especial, né? E estamos aqui também avisando que as perguntas e qualquer comentário pode deixar no chat que o pessoal controla, né? Eu quero enviar uma boa noite especial para as mães e familiares de vítimas e sobreviventes da tragédia da Kiss, na data que completam 90 meses daquele dia, né, que arrancou do nosso convívio 242 pessoas, jovens, a maioria jovens, né, marcou a história de Santa Maria. E a nossa sociedade precisa resolver isso. Eu acho que nós estávamos conversando um pouquinho antes sobre a pandemia. Eu acho que a forma como a cultura, a arte está trabalhando nos meios de comunicação, eles estão contribuindo sim para que nós possamos dar uma aliviada, né? Respirar fundo e continuarmos nesse dia a dia, de pandemia. E todos nós aguardamos por justiça. A justiça é uma resposta necessária aos pais e familiares. Somente assim acalmarão seus corações. Tem que haver esse júri, tem que acontecer. A gente sabe que não é que agora tem que esperar, né? Mas isso precisa acontecer para a nossa saúde mental. Além disso, hoje, 27, é o dia do aniversário, seria aniversário de uma grande mulher, né? Que é a Marielle Franco. Hoje seria o aniversário dela. E além disso, hoje, dia 25, foi o Dia Internacional da Mulher Negra Caribenha, né? Foi o Dia Nacional de Teresa de Benguela, uma quilombola, uma rainha, uma guerreira, que lá no Pantanal Mato Grossense, ela, depois do assassinato do marido dela, né, no Quilombo do Piolho, ela ficou ali defendendo, coordenando tudo. E ela era respeitada por todos, diz que descia, subia aquele Pantanal num barco e coordenava, né? E desde a administração, das plantas, da plantação para a venda, tudo, as assembleias que eram executadas, eram realizadas com o povo para decidirem, né, o dia a dia, as deliberações daquele grupo, daquele quilombo, que tinha mais ou menos umas 120 pessoas, né, para a época era grande, né, eram todas as decisões eram tomadas em grupo. E eu também acho assim que nós, no Brasil, nós temos uma cultura do esquecimento, né? Foram tantas guerrilhas, tantas escaramuças, né? Foi porongos que não se fala. Agora, um pouco nós estamos falando em porongos, pelo menos o MTG está falando, né?
foi Canudos, foi Contestados, né? Foi a tragédia da gripe espanhola, foi a escravidão negra, mais de 350 anos, foram as queimadas na Amazônia, né? E agora nós temos depois aqui Mariana, Brumadinho, né? E agora a pandemia. São coisas que a gente vai ter que resolver depois, né? Resolver enfrentando, né? Então, ao lado de cada tragédia diária, germinaram pessoas especiais, gente de carne e osso, que estão aqui para relatarem suas vitórias, suas histórias de superação, né? E eu quero, então, agradecer muito aos amigos, né? Que a disponibilidade, né, de trazendo um pouco das suas histórias para nós, né? E eu gostaria de falar um pouco, de passar, antes de passar a palavra para cada um de vocês, fiquemos bem à vontade, né? Nós estamos entre amigos, nós só estamos falando em frente a um aparelho, a um computador, mas bem tranquilos, né? A gente tem uma equipe de comunicação, nós achamos essencial trazer esse tema para hoje, né? Essa possibilidade representa um tipo de pauta que faz toda a nossa diferença para a nossa oportunidade de interagir com tantas pessoas na rede e plantar esperanças. Nós queremos plantar esperanças, né? Vivemos um tempo que somos arrastados pela correnteza do medo, um medo que vai nos debilitando dia a dia, vai nos arrastando para um lugar que habita em nós, que vivifica nossas vulnerabilidades e não nossas forças. Nós precisamos potencializar as nossas forças, as nossas virtudes, né? De que forma isso acontece? Principalmente pelo noticiário, né? É bem verdade que nós precisamos estar atualizados da realidade, sabemos o número de vítimas, de óbitos, né? A forma como as pessoas estão trabalhando, tem o site dos inumeráveis, os recados, os testemunhos dos profissionais da saúde, a homenagem para os que partiram, isso aí tudo abranda os nossos corações, né? Mas também a gente também pergunta, né? Há necessidade do bombardeio das crueldades do mundo? Será que a gente tem que ser bombardeado diariamente sobre o que nós temos de pior? Por que a gente não multiplica as histórias de superação, né? As iniciativas de apoio, as boas ações, a inovação, a cooperação humana, a irmandade, né? Por que essas ações também tão humanas não se multiplicam? E pergunto o seguinte: a quem servem notícias e fatos de crueldade e medo no mundo? Parece isso nos vulnerabiliza, né? Parece que nós ficamos refém, nós estamos refém de alguns grupos, de algumas pessoas, né? Pessoas amedrontadas adoecem rápido, se sentem frágeis e acabam não se sentindo boas o bastante, né? Capazes o bastante, e logo se afastam e vão para as periferias de suas próprias vidas. E quando não ocupamos nosso espaço e vemos que temos o nosso valor, alguém ocupa por nós. E nós estamos não pensando nisso. Eu penso, é para o pessoal que está em casa, né? Fica pensando sobre esse espaço que nós precisamos ocupar. Então, aqui sugiro, vou conversar, né, com a Patrícia, né? A Patrícia é minha filha de sangue, né? A mãe do Júnior, né? A Patrícia é assistente social no Presídio Santa Maria, é sambista, é madrinha da bateria da nossa querida Vila Brasil, né? E ela é um pouco assim, Teresa de Benguela, né? Ela traz no DNA essa força da mulher negra brasileira, né? E traz também uma história de superação. Então, Patrícia, tu tens ou não tens o DNA da Teresa de Benguela? Contigo, a palavra é contigo. Olha, da Teresa de Benguela eu não sei, mas de ti eu tenho certeza. É, Então, é, fala um pouco da tua trajetória, da tua vida, filha. tá certo, então. Então, meu nome é Patrícia, né? Eu estou com 39 anos de idade. Não parece. Eu, com 14 anos, fui diagnosticada com lúpus eritomatoso sistêmico, que é uma doença imunológica, né? Reumática,
que, que dá principalmente em mulheres negras, né? E a maior parte das mulheres que têm essa doença, elas têm, elas desenvolvem problemas renais, pulmonares, há muitas vezes cerebrais também, né? E também artrite reumatoide, né? Eu tive o privilégio de passar por todas as fases do lúpus, então eu tive artrite reumatoide, eu fiquei diversas vezes sem caminhar, eu rompo com muita facilidade os tendões de Aquiles, né? Então, seguido eu tenho que usar bota ortopédica, eu já fiquei 4 meses de cadeira de rodas por ter rompido os dois tendões de Aquiles ao mesmo tempo. E o lúpus, ele atacou o meu rins, né? Ele usa a imunidade para... Ele manda uma mensagem para a imunidade do corpo e diz que as células de cada órgão do corpo, elas não são boas. E a imunidade vai lá e destrói, né, aquelas células. Então, para que o lúpus fique inativo, eu tenho que ser imunodeprimida, né? Então, eu fiz por 1 ano e meio, eu fiz quimioterapia, e depois da quimioterapia, eu fiz uso de cloroquina, que todo mundo está falando, que é horrível os efeitos colaterais. Hoje em dia, eu faço uso de corticoide para baixar a imunidade, para que o lúpus não ataque nenhum outro órgão do meu corpo. Apesar dele já ter atacado o meu coração e o meu pulmão. No entanto, o lúpus me encheu de ensinamentos, né? Porque eu vi que eu não poderia me tornar uma pessoa fraca para enfrentar essa doença. E a partir daí eu resolvi que eu ia dar a volta por cima e que eu ia usar o lúpus como uma mola propulsora para atingir meus objetivos, né? Então, com 14 anos, quando eu descobri o lúpus, eu estava estudando, estava na flor da idade, me revoltei inicialmente, mas depois eu pensei assim, não, eu vou estudar, eu quero ser alguém na vida, consegui chegar à faculdade, achei que eu não conseguiria me formar nos 4 anos de faculdade, porque ao mesmo tempo eu comecei a fazer hemodiálise, né? E a hemodiálise, ela, ela debilita muito a gente, né? Então eu fiz hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas cada uma dessas vezes, né? E fazia a faculdade de manhã e de tarde eu fazia o tratamento de saúde. E antes de terminar a faculdade, eu recebi um rim, eu fui agraciada com transplante de um doador cadáver, que não me deram o direito de poder agradecer para a família pelo fato de terem me doado vida, né? E eu pude acabar a faculdade nos 4 anos, mesmo não podendo estar presente no dia da minha formatura, porque eu peguei uma infecção generalizada e eu fui hospitalizada, e nessa época eu fui desenganada pelos médicos porque eu fiquei muito debilitada. Diante de diversas hospitalizações e numa caminhada árdua, né, eu descobri que a fé ia me levar longe, né, e eu passei a ter a fé e vontade de viver. Daí eu perdi, eu retirei os meus 2 rins, eu acabei perdendo o rim transplantado, e hoje eu vivo sem nenhum rim, mas eu faço hemodiálise. Então, final do ano completa 10 anos que eu voltei a fazer hemodiálise. Eu não consegui fazer um novo transplante porque eu tive muita anemia no decorrer destes anos, né? E eu fiz muitas transfusões de sangue e contei com muitos amigos, porque às vezes eu pedia sangue e todos os colegas da SUSEP iam lá e me doavam, ou todos os amigos da mãe iam lá e me doavam sangue. Mas, diante de todos esses desafios, eu resolvi fazer o concurso para a SUSEP,
entrei no concurso, né? E hoje eu sou assistente social da SUSEP. Eu sinto uma alegria muito grande de viver. E eu planejo cada dia da minha vida como se fosse o último. E eu vivo da melhor forma possível. É isso aí. Ai, que lindo, né? Tem algum sonho, assim, alguma meta para ser realizada ou a longo prazo, ou é só coisas do dia a dia, Patrícia? Eu acho que nós somos movidas por sonhos, né? Nós somos movidas por sonhos. No momento, eu almejo fazer um transplante de rim. Eu gostaria de pelo menos ter o espaçamento da hemodiálise, né? Às vezes é cansativo fazer hemodiálise, né? Então, agora completou 10 anos, eu já pensei assim, não, agora eu quero fazer o transplante. Daí, quando eu fui me candidatar para a fila do transplante, que eu comecei a fazer todos os exames para retornar, início de março, cancelaram a minha reconsulta por causa da pandemia. Então, eu vou provavelmente só após a pandemia para eu poder retornar a fazer o transplante. Lógico que tem aqueles sonhos de consumo, né? Agora quero construir a minha casinha, né? Quero casar de Ah, verdade, né? Fazer uma festa de casamento, né? A Cláudia ah, já é candidata à madrinha, né, Cláudia? ah, É isso ai, que aí. bom, que lindo, né? Ai, que Eu bom, assim, obrigada. ao longo da minha vida, eu sempre fui planejando, né? Como eu não sabia até quando eu ia viver, quando eu estava com 20 anos, os meus planos era fazer faculdade. Daí, depois que eu terminei a faculdade, o meu plano era passar num concurso. Daí, agora que eu fiz, que eu consegui passar no concurso, né? Já estou completando 6 anos de SUSEP. Agora eu tenho alguns planos materiais e esse plano de conseguir fazer o transplante, que vai dar tudo certo. Amém, amém, amém. Obrigada, Patrícia. Eliana Chaves, tu sabes que eu fiquei sabendo que tu és uma amante da dança, né? E também agora que a gente seja bem-vinda, querida. Te apresenta para o nosso grupo, né? Conta a tua história de superação deste ano, que com certeza vai trazer muitos ensinamentos para nós. Estás entre amigas, amigos. Boa noite, gente. Então, como foi dito Boa agora, meu nome noite. é Eliana Chaves. Tá bom o áudio? Tá bom o volume? Ótimo, ótimo. Ah, Bom, então. É, gente, nossa, é tanta coisa, mas acho que eu passei por bastante coisa. Mas o do último ano foi o Covid mesmo, né? É, foi bem complicado. Eu postei no Face um relato, né, com o título Diário de uma Covid, e, e assim, deixa eu pôr o fone aqui, porque eu tô, meu aham. marido, meu marido ligou ali, amor, gato, abaixa o volume, fazendo favor. É, então, eu assim, foi bem sofrido, tá? Então, uma terça-feira, vou relatar que eu falei no Face. Uma terça-feira eu levantei com muita indisposição e foi complicado, assim, levantar da cama, mas, né, pensei que era só estresse, só cansaço e tal. E aí, passei o dia inteiro assim. Aí, quando foi de tarde, eu senti calafrios, assim, fortes, fortes, e uma tremedeira absurda, e fiquei muito assustada. Meu esposo me encheu de coberta no sofá, e eu já estava com blusa, me abraçou e passou, e aí eu pensei, bom, né, que bom que passou, né, não vai mais acontecer. Eu fiquei tentando me tranquilizar, né? Fazendo de conta
que não ia mais acontecer aquilo. E aí, na quarta-feira, os sintomas foram bem piores, assim. Então, na quarta-feira, já não conseguia ficar em pé, ou era na cama ou era no sofá. E aí foi o dia inteiro com sintomas de tremedeira, de calafrio, fraqueza absurda, e aí tudo que eu tentava fazer me cansava demais, né? Tirar uma blusa para mim era custoso. De tirar minha blusa, eu ficava ofegante. E aí a coisa só foi complicando, assim, os sintomas só foram se agravando cada vez mais. As crises iam e voltavam, mas quando voltavam eram realmente forte mesmo, né? E aí o meu marido, para me ajudar, fez o teste do Covid na internet, né? E deu que deu positivo. E aí fomos pro pronto-socorro, fomos pro hospital, com medo de ser infectado lá, né? Porque a recomendação era evitar o máximo ir para, né, os postinhos e tal, porque se você não estava com Covid lá, tinha grande chance de você contrair, né? Então a gente relutou bastante, ficamos com bastante medo, mas no estado que eu estava, não tinha muito o que fazer. Chegando lá, a recepcionista viu, né, o estado que eu estava, não tava muito bem, mas as crises fortes eu tinha tido em casa. Quando cheguei lá, não estava tão ruim, porque a crise vai e volta, assim, né? E aí ela disse, e aí eu falei, nós pedimos para fazer o exame do Covid, o teste do Covid, né? E a informação que foi dada para a gente é que não tinha exame suficiente para toda a população, para todas as pessoas sintomáticas que apareciam lá. E então os exames, os testes, estavam reservados para só quem estivesse com sintomas muito fortes de Covid, né? E então tá, né? Se não tem teste, vou fazer o quê? E aí a gente procurou se informar se na rede particular a gente conseguiria, e ela disse, a atendente disse que nem na rede particular, que não tinha, né? Foi no mês 5, no dia, na noite, né? Madrugada quase do dia 6 para o dia 7 de maio. E aí foi, né, chegou minha vez para ser atendida pela médica, ela toda equipada e tal, e aí eu, né, mal, com dor no pulmão, com fraqueza, muita fraqueza, eu não conseguia ficar em pé, não, e a cabeça, assim, a cabeça já estava, parecia que era uma lâmpada, assim, que ficava, sabe, abrindo, fechando, horrível, nossa. E aí ela me atendeu e me prescreveu um tratamento de 7 dias, uma média de 3 a 4 comprimidos diários, né? E viemos para casa e aí aquela noite, e aí a gente decidiu, né, começar na manhã seguinte o tratamento certinho de Covid. E só que naquela madrugada foi absurdo, assim, eu tive a crise forte de tremedeira, de calafrio, um desespero, parecia que eu estava tendo um ataque epilético. Nossa, deu muito medo de morrer, dá vontade de chorar de lembrar, assim, foi muito, foi desesperador, assim, e
E, ai, desculpa. Não te preocupa, não te preocupa em ir às lágrimas, porque tu está relembrando de alguma coisa que te emocionou, né? Que te marcou. Então, eu acho que se fosse comigo também eu choraria, viste? Viste, Eliana? Porque eu acho que sentimento é uma coisa que a gente deve botar para fora, não esconder. Mas antes que tu termine, eu vou continuar aqui o meu scriptzinho. E quando tu estavas nesse tratamento, né? É um turbilhão de sentimentos. Tu está contando justamente isso que a gente está pensando, né? O medo, né? Então, há sentimentos que tomaram conta de ti e te fizeram refletir, ou te refletir sobre o ciclo da vida, nascer, morrer, pensou sobre isso, não pensou, né? Felizmente tu está aqui conosco, criaturinha, né? Linda, maravilhosa, contando a tua experiência. E aí a gente quer pensar depois também que tu conte para esse povo que está nos ouvindo, né? Aquelas pessoas que estão em tratamento hoje, né? Qual é a mensagem que tu deixaria para eles, tá, Eliana? Fica bem à Ai, vontade, querida. faz o tratamento direitinho, que você vai conseguir superar. É, que dá um medo danado, porque os sintomas são fortíssimos, é, mas eu sobrevivi. E eu tô aqui contando a história, não fiquei com nenhuma sequela. É, foi minha saúde foi voltando paulatinamente, né? Mas você supera porque eu superei. E, e aí você fica com mais fome de vida ainda. É isso que acontece. É isso que vai É, acontecer com você. né? Porque depois que a gente passa por uma situação limite, né? De repente a gente começa a revalorizar, ver diferente, né? Valorizar coisas mínimas, né? Que a gente nem se dava conta, né? E para deixar tanto sonho, às vezes a gente quer tanto consumo, né? Que a aquisição disso, a aquisição daquilo, o que eu acho interessante é nesses momentos de dor, né? De aprendizado, a gente olhar para o lado. Tu olha para o lado e tu pode dar as mãos, né? Tu pode juntar, tu vai carregando um povo contigo, né? Vai subindo, né? Vai voando, né? Tu vai alçando o voo, mas tu não vai sozinha, né? Isso que é interessante, tá, Eliana? Tu chegasse a ser hospitalizada, não? Não, não. Não. Porque a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba estava monitorando o meu estado de saúde, né? Me deram uma folhinha com alguns sintomas que se eu tivesse uma piora daqueles sintomas ou qualquer um deles, para o meu esposo me levar para o hospital, que daí eu seria internada. E a Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde passou a monitorar o meu estado de saúde a cada 2 dias. Eles ligavam e tentavam falar comigo para ver como é que estava o quadro, né? Se estava evoluindo e tal. E assim ficaram até eu terminar o tratamento medicamentoso. Até ficaram todo o tratamento me ligando. Uhum. Mas não teve, É. não teve internamento, não. Aí a gente destaca as fragilidades do nosso sistema de saúde, né? A importância que é se nós todos fôssemos testados, né? É lamentável. Bom, Sim. Gustavo Cadori, é Cadori ou Cadori? Né? Meu querido, te apresenta para essa turma. Nós sabemos que, que a gente passou, né? Que passaste por essa tragédia e injustiça dói em cada um de nós, santamarienses, né? Que é uma ferida que está ali, né? Em cada um sobrevivente, em cada daqui, em cada familiar, né? E nós que acompanhamos também, a gente está ali aguardando, né? Que essa ferida possa fechar, né? Porque ela vai lá, ela fecha e abre, né? E eu acho que todos nós adoecemos, né? Acho que a cidade toda adoeceu, sabe?
Eu ainda penso que nós ainda estamos adoecidos. Pode ser que com essa cena de hoje, da atualidade, ajude a resolver um pouco aquele passado. Mas aí a palavra é contigo, Gustavo, né? Como é que tu vai te cuidando para essa ferida tá cuidadinha lá, não tá incomodando? Ah, eu pensei, sabe o quê? Tu tens alguma imagem, algum herói que te sustenta, né? Alguma figura mitológica, né? Que te fortaleceu? É com tudo contigo, fica à vontade, Gustavo. Porque eu olho para ti, parece um menino, né? Eu pensei assim, mas de repente o menino tem um super-herói que pega lá e que dá coragem para ele, né? Que sonha, que dá a mão. Bom, boa noite, então. Respondendo a primeira pergunta, Cadore ou Cadore, tanto faz. O pessoal me chama de qualquer jeito, então acaba que sendo... Não tem muita uma definição a isso. A sua última pergunta, meus heróis, para mim, sempre foram meus pais. Assim, meu pai e minha mãe são fenomenais, sabe? Tipo, eu não tenho... A gente gosta muito de heróis e quadrinhos, coisa e tal, mas, assim, na vida, pra vida, são meus pais, assim. Minha mãe, meu pai, enfim. Inclusive foram eles, assim, que nos primeiros momentos, né, tipo, eu acho que na verdade, quando eu estava dentro da boate, foi justamente para não decepcionar eles que eu adquiri força para conseguir sair naquele momento, porque, enfim. E em relação à sua pergunta do meio ali, mais ou menos, quanto à parte de Santa Maria, eu sempre gostei muito de Santa Maria. E não é por causa da Kiss que eu deixei de gostar, eu gosto muito de Santa Maria, inclusive. Porém, uma pena que uma cidade tão... Tipo, sempre uma cidade com um ciclo de estudante a cada 6 meses, vai se renovando, e tem muitos jovens aí, assim, ela ficou conhecida mundialmente por esse fato pontual, né? Todo mundo, assim, em qualquer lugar que a gente vai, enfim, o pessoal fala, você é gaúcho. Às vezes, quando eu já viajei para outros estados aí no Brasil, eles falam assim, gaúcho, pelo sotaque, coisa e tal, e me pergunta a cidade que eu sou. Eu digo, sou de Santa Maria. Aí todo mundo, assim, sabe na hora, sabe? A cidade que aconteceu o incêndio da boate, aquela coisa e tal. Infelizmente, né, a cidade ficou conhecida por essa chaga, digamos assim, negativa, né? Mas a cidade de Santa Maria eu acho sensacional, fenomenal, assim. A minha vontade é voltar aí, morar novamente, apesar que estou morando relativamente próximo, e eu tenho seguido a cada 15 dias, aproximadamente, eu vou a Santa Maria, nos finais de semana. Em relação à parte da Kiss, então, tipo, como eu já meio que havia comentado, né, a minha principal superação, assim, eu adquiri forças mesmo nos familiares, né, os familiares, aqueles que principalmente familiares pai e mãe, e alguns familiares mais próximos, tios, primos. No caso, eu não tenho irmãos, né? Então, eu tenho alguns primos que são como se fossem irmãos para mim, e esses, assim, sempre me deram muito apoio, sabe? Os amigos mais próximos também sempre me ajudaram muito a superar. E tanto que eu, em nenhum momento, eu tenho um ressentimento com o que aconteceu. Eu nem, enfim, isso é complicado. Ao meu ver, da minha parte, um simples pedido de desculpa para mim me bastaria, sabe? Uma coisa que isso não aconteceu até hoje, não sei se vai acontecer. Da minha parte, sinceramente, eu não gosto, eu não preciso ver ninguém sendo condenado ou julgado, enfim, sei lá. Mas eu não posso pensar só em mim também, obviamente, né? Tipo, as minhas coisas eu já superei, mas os pais que perderam seus filhos, né? A gente tem que também, não pode pensar só em si, e eles buscam essas respostas, né, em relação a isso. Mas, enfim, eu, da minha parte, assim, eu não tenho ressentimento nenhum, assim, com o que aconteceu. Se algum dos proprietários, ou seja, enfim, qualquer um dos responsáveis, enfim, direto ou indiretamente, viessem me pedir desculpa, eu desculparia de todo o coração mesmo, sabe? Não vejo motivo para guardar uma mágoa em relação a isso. Outro fato, eu não sei se o que mais que eu poderia falar em relação a boates. Não obrigatoriamente fale do que você desejar falar sobre superação. Não, fica livre. Eu lembro que no dia, né, a gente, pelo menos eu, quando
eu consegui sair da boate por conta própria, na verdade, na época, eu procurei me manter muito calmo quando começou o incêndio em si, e eu dei muita sorte. Eu sempre digo assim, ó, poxa, a loteria, todo mundo pensa às vezes em ganhar numa Mega Sena, ganhar alguma coisa assim. O pessoal foca muito no bem material hoje em dia, né? Porém, eu digo assim, a minha Mega Sena, minha loteria da minha vida foi ter conseguido sair daqui. Porque, na verdade, para mim, pelo menos para mim, né, na minha situação, aconteceu tudo. Se eu falei, quando eu volto passo a passo, lá naquele dia, eu vejo assim que, nossa, eu dei muita sorte desde o início que começou até eu conseguir sair, sabe? E, claro, na verdade, teve 3 situações lá dentro da boate que eu tinha certeza que eu ia morrer, mas, assim, a principal foi no final, ali na saída, quando eu estava próximo à porta, era uma parede que me separava da saída, e ali assim eu tinha certeza, assim, eu não vou conseguir porque eu tô, enfim, já fazia aproximadamente uns 8 minutos que eu estava lá dentro, fumaça e temperatura muito alta, enfim. Mas foi como eu disse, assim, foi justamente eu pensar nos meus pais e eu pedi muita ajuda a Deus também naquele momento, sabe? E foi ali que me veio aquela força e aquela luz, digamos assim, para dar o meu gás final, ali, assim, em questão de 30 segundos, 60 segundos, eu consegui sair. Que mais? Em relação à parte de superação, tipo, as pessoas me perguntam muitas vezes das cicatrizes nas mãos e braços, né? Na verdade, eu tive 40% do corpo queimado, mas as queimaduras mais graves foram mais em mãos e braços mesmo. Então, é nelas que aparecem algumas cicatrizes, tipo no corpo, coisa e tal, não aparece muito. Tem uma que outra cicatriz, mas assim, não, as mais evidentes, digamos assim, são nos antebraços, nos 2 antebraços e nas mãos. E as pessoas me perguntam se eu lembro toda vez que eu olho. Só que, na verdade, a gente acostuma, né? É uma questão assim que hoje em dia eu olho e eu não penso naquilo. As pessoas me perguntam se eu fico pensando no que aconteceu. Eu digo assim, eu levo a minha vida normal. Tanto que, geralmente, eu acabo lembrando daquilo, geralmente, quando, claro, que é sempre que a gente, quando fala incêndio, qualquer coisa, a gente acaba lembrando. Mas em relação quando vai chegando o dia 27 de janeiro, né, que é quando vai fechando mais um ano, digamos assim, do acontecimento, a gente acaba lembrando um pouco mais, mas eu assim eu acho que eu consegui superar bem, sabe, essa parte Que bom. essa parte Fizeste tratamento psiquiátrico, psicológico, psicanálise? Não. Só o médico? Não, na verdade eu não precisei fazer. É que na época, eu lembro que na época eu estava com uma rotina hospitalar muito grande, assim, tendo a parte de pneumo, né, a parte de respiratória em si, a parte de fisioterapia estava me tomando muito tempo da semana. E eu, na época, eu estava terminando meu doutorado, na época do incêndio. E eu estava meio que sem tempo. Então, se eu incluísse mais uma rotina de psicólogo, eu achei que ia me faltar muito tempo, sabe? E daí eu acabei que, no momento, eu optei por não fazer. E, enfim, consegui levar de boas, assim, sabe? E a parte de fisioterapia e a parte pulmonar foram aproximadamente 3 a 4 anos tendo essa rotina hospitalar, né? Na verdade, bem no início, era uma rotina, tipo assim, era toda semana, quer dizer, todos os dias da semana eu tinha que ir no hospital para fazer alguma coisa. Aí depois, com o primeiro ano, foi diminuindo, cada vez reduzindo mais, né, até porque a gente tem que voltar com a rotina normal também, né, então... Sim, tem que tocar a vida, né? Senão a gente vai ficar sempre naquela cena da dor, né? Bom, vamos indo adiante. Tu sabe, Gustavo, tu falando, e até eu tinha que ter falado isso antes, mas eu lembro da minha mãe. A minha mãe era do Alegrete, da cidade de Alegrete, e casou, veio para Santa Maria. Isso na 1940. E ela... Eu sou gêmea, são os únicos filhos que ela teve, eu e minha irmã. Mas antes de eu nascer, que eu nasci em 48, de 40 a 48, a minha mãe ficou grávida 7 vezes.
E as 7 vezes ela nos narrava que as crianças tinham sido sacrificadas, que eram cirurgias, eram crianças muito grandes. Eu não sei, né? A mãe era uma pessoa muito simples, eu não sei qual era a causa da, da perda dos filhos. Quando eu tive a minha primeira filha, eu me coloquei no lugar da minha mãe, que aí que eu comecei a ver, sabe? Eu comecei a ver, puxa vida, tu está esperando um filho, tu te prepara para o filho, e depois tu não tem o filho, porque a minha mãe nunca pôde amamentar, nunca pôde trocar, né? E ela sofria aqueles partos terríveis, as fórceps, os cesáreos e aquilo. Eu fui me dar conta da dor da minha mãe quando aconteceu a tragédia da Kiss, quando eu comecei a me relacionar com as mães daqui, sabe? Então, eu estou só contando, lembrando a forma como a pessoa supera. É a religião, é a fé, né? Não sei, mas nós fomos criadas como, acho que como crianças normais, né? A gente fazia arte, levava surra, levava castigo, a gente com dureza, como qualquer. Nós não tivemos nenhuma regalia. Eu e a minha irmã, nós somos as únicas filhas, depois de terem morrido 7 crianças. Não, mas ela teve não sei como é que ela fez lá no cérebro dela, né? Como é que esse sentimento de ausência, né, foi registrado no cérebro da minha mãe. Só estou me lembrando disso para ver que as pessoas registram de modo diferente, né? E eu não é assim, às vezes uma mágoa, uma coisa, eu tenho uma história que eu conto. O dia que eu decidi me tornar professora, eu tinha 5 anos, 6 anos, eu nunca esqueci. A mágoa, aquele quadro de dor, eu nunca esqueci. Sabe que às vezes eu disse, meu Deus, não pode, né, sabe, tem que superar. Mas vamos adiante. Tá? É a questão do esquecimento, né? E agora, a nossa Claudinha Ravasi te apresenta, querida, né? Como é que tu está? Assistente social, atleta. Conta para nós como é que é essa função de ser atleta e fala um pouco da tua superação, de qualquer superação, tá, Cláudia? Do que tu quiseres falar. Falo sim, eu estava ouvindo agora os depoimentos, estou muito feliz em poder ouvir todos vocês e pensando que eu estou, de certa forma, linkada a todos eles. E então, quando eu começo a minha fala, me apresentando, vocês vão ver que tem um pouquinho de cada um de vocês naquilo que eu vou falar. Então, meu nome é Cláudia, vocês já sabem, eu fiz na sexta-feira 49 anos, eu brinco que eu fiz 48,5 por conta do primeiro semestre, que a gente acabou meio isolado. Sou bacharel em serviço social, sou funcionária pública federal, sou mãe do Frederico, e no decorrer da minha caminhada, eu me tornei deficiente quando eu tinha 16 anos, estava grávida do Frederico, e foi, eu acho que a minha primeira superação foi essa. À medida que ele foi crescendo, eu fui me dando conta que eu não podia simplesmente ver a vida passar, eu tinha um filho e eu tinha que crescer, e eu optei por crescer junto com ele, estudar junto com ele. Aí eu voltei a estudar depois de 12 anos de ausência dos bancos escolares, até por uma questão de acessibilidade. E aí optei por fazer serviço social porque me apaixonei pela profissão. Não exerço hoje, mas a minha profissão hoje é uma coisa que envolve muito o social, que é o INSS, e eu amo muito poder fazer, desempenhar o meu papel lá dentro, fazer parte de um momento da vida das pessoas. E aí entra o meu primeiro link, que é o serviço social com a vida da Patrícia. A Patrícia foi minha bicho, então eu vi aquela menina com todas aquelas dificuldades, enfrentando toda aquela rotina médica, e lá sempre presente na escola, na faculdade. Então aquilo para mim era a superação. A minha superação ficava pequenininha perto de todo
o enfrentamento que a Patrícia nos apresentava. Aí, no decorrer do percurso da minha caminhada, eu fui para o INSS, aí eu comecei a entender muito da vida das outras pessoas, da parte do atendimento médico, da parte da vida, do quanto é importante tu poder partilhar as tuas experiências, porque às vezes eu atendia pessoas com pequenas lesões, pequenas sequelas, e elas diziam para mim, poxa vida, eu estou aqui reclamando da minha vida com uma dor nas costas, e tu está trabalhando numa cadeira de rodas. Só que isso não é referência, porque eu acho que a superação ela é de cada um, a dor pertence a cada um. E eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e comentou, como é que tu consegue? E eu, na hora, não entendi. Ela, parece que tu tá sempre bem, a despeito da cadeira. E eu disse, a dor, a gente dá a dor o tamanho que a gente quer. Então, se eu entender que a minha cadeira ou que a minha deficiência, ela tem um peso maior do que aquilo que eu posso suportar, eu realmente não vou suportar. Então, eu optei por não. Acho que eu já li sobre isso, a cruz que se arrasta é mais pesada do que a cruz que se carrega. Eu não carrego uma cruz. Eu só me conduzo de uma outra forma. Ai, que Então, lindo! E aí no INSS, quando eu tive a oportunidade de atender algumas pessoas que foram vitimadas pelo incêndio, e aí entra o meu link com o Cadore, aquela também era uma dor minha. Então, aquela também era uma demonstração de superação. Para mim foi muito importante, eu queria muito abraçá-los e poder dizer, eu estou com vocês. No outro dia eu estava, na segunda-feira eu estava trabalhando, chorando, mas tentando fazer o melhor para que aquelas pessoas se sentissem confortadas. Todos nós sofremos juntos. E aí Santa Maria mostrou também um lado solidário que a gente tem que reconhecer, foi uma coisa bem importante. E aí eu continuei caminhando, continuei seguindo a minha vida, e aí a bocha entrou na minha vida como um esporte que me trouxe muita coisa boa. Eu sou a primeira bochófila em cadeira de rodas do estado. É um esporte democrático, sim. Foi muito bom, e aí entra a parte da educação física, né, Eliana? Então, tive a opção de praticar um esporte que não me exigia muito do condicionamento físico, muita precisão, paciência, disciplina, e foi muito bom para mim, foi muito bom mostrar que eu tinha capacidade de jogar, poder disputar, fazer amigos. A bocha, afinal de contas, é um esporte que faz amigos. Então, hoje em dia, eu sou secretária da Liga Santamarense de Bocha, e só não estou viajando pelo estado agora por conta da pandemia, que acabou interrompendo o nosso campeonato estadual. Senão, certamente, eu já estaria em algumas cidades por aí, percorrendo essas canchas. Aí eu aproveitei essa ausência da prática esportiva e acabei trabalhando muito mais em off, aqui em home office, e entrei para o grupo Mulheres do Brasil, do Núcleo de Santa Maria. Grupo. Eu conheço algumas. A Evangelina, a Deborah. A Deborah, temos a Jo, temos a Elis, que também é assistente social, a Tati, a Leila. Nós temos um grupo grande de mundo, exatamente. E daí eu me tornei a responsável pelo núcleo de inclusão, que também é uma coisa importante, a questão da pessoa, da mulher principalmente, da mulher com deficiência nesse momento que ela está presa com o seu agressor e muitas vezes sem ter condições de buscar ajuda por conta da sua limitação, seja ela física, intelectual, sensorial. Então, a gente está desenvolvendo agora, aproveitando as mídias, aproveitando toda essa rede que se formou em prol do combate à violência, para poder fazer esse trabalho. Então, para mim, também é uma boa oportunidade de contar sobre isso. Ai, que coisa linda! Tu poderia, Cláudia, contar assim, o que é esse movimento, essa organização Mulheres do Brasil? Como é que vocês se organizam? Quais os objetivos? O Grupo Mulheres do Brasil, que tem como madrinha
a Trajano, a Maria Luísa Trajano, ele tem vários núcleos entre o país e alguns núcleos fora do país. O nosso objetivo básico é combater a violência contra a mulher, em todas as suas formas. Então, cada cidade, a partir das suas particularidades, desenvolve alguns projetos que vão ser aplicados. Aqui em Santa Maria nós temos agora em andamento um projeto muito interessante, que é da doação de celulares. Às vezes tu troca o celular, guarda o celular velho numa gaveta, e aquilo ali pode ser um instrumento que salva uma vida, porque a gente quer doar aquele telefone para uma mulher que não tem, e que ela possa, de alguma forma, pedir ajuda se for preciso. Então, é uma das campanhas que está em andamento. Aí tem outras campanhas que são de inserção da mulher, alguns projetos, como Mulheres Negras, como projetos de sustentabilidade, e a gente está fazendo o nosso trabalho formiguinha, como diz a nossa madrinha, a gente não quer inventar a roda, mas a gente quer fazer com que gire esse movimento em todos os grupos, para que as mulheres saibam que elas não estão sozinhas. E no meu caso, como deficiente, a mulher deficiente ela acaba sendo meio invisível nesse sentido da violência, porque a gente não vê muito a mulher deficiente na rua, a gente não vê, e muitas vezes ela está passando por um momento de isolamento forçado, de ameaça, de abandono afetivo, de abandono econômico, até da própria necessidade básica. Então, a gente está trabalhando também isso, achando meios para que ela consiga se comunicar. Muito bom. Pessoal, vocês sabem, não sei se a Eliana sabe, né? O meu envolvimento, eu sou educadora, alfabetizadora, mas eu passo muito, né? Eu pego muito perto da questão do movimento negro e da questão da africanidade, da cultura negra. E vocês falando, me veio à mente a sankofa. A sankofa é um símbolo do povo Akã, e é um símbolo, é um patinho, é uma ave. Então, é um patinho que está com a cabeça voltada para trás. Então, o que a gente vê é muito frequente em portões antigos de ferro, aquelas forjas no ferro, aquelas voltas, né? Então, aquilo ali é uma simbologia africana. E esse pássaro, né? Ele volta a cabeça para trás, que ele vai pegar uma bolinha que está ali atrás do pescoço dele, né? Ele vai pegar um ovo, e aí ele volta para frente. E o que a gente diz, né? Na filosofia africana, né? Para andar para frente, a gente precisa olhar para trás, pegar o que não foi resolvido, ou pegar os ensinamentos, a ancestralidade e trazer para o hoje. E ir, né? Então, a nossa filosofia, a Kant, ela está sempre levando a essa volta, né? Olha e mira à frente. E eu acho que é isso que nós estamos também fazendo um pouco aqui, né, nesse momento. E vocês, por causa da minha formação, porque nós somos resultado das nossas crenças, dos nossos valores, né? Por causa de todo esse meu compromisso, quando vocês falam em superação, eu lembro das nossas grandes mulheres que superaram, né? Eu lembrei de Teresa de Benguela, né? A gente lembra de Dandara, mas eu lembro de alguém assim que eu amo de paixão, e que há poucos dias, dia 18 de julho, era aniversário do nascimento, Nelson Mandela. Porque Nelson Mandela, ele ficou 26 anos preso. Ele foi preso ainda jovem, acho que não, tinha uns 30 e poucos anos, acho, né? Ele foi preso, ele fica naquela ilha lá isolado, naquela cela isolado, claro que tinha todos aqueles trabalhos de presidiário, né? Sofrendo grandes maus tratos, mas ele mira. E aí tu pergunta para ele como é que esse homem que fica 26 anos numa cadeia, como é que ele, ao sair da cadeia,
Ele tem uma proposta de governo, porque logo depois, 1 ano e pouco, 2 anos, ele é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, e ele leva uma mensagem de renovação. Porque quando o pessoal pensou, né, que os nativos pensaram, agora nós vamos nos vingar, ele disse, não, agora nós vamos ensinar para todas as crianças o futebol que é holandês, né, que eles usavam lá. E aí, então, eu lembro do filme Invicto, faz muito tempo que eu vi o Invicto, acho que umas 2, 3 vezes, porque o Mandela, ele disse aquele poema do Invicto, né? E aí eu trouxe um pedacinho para ler para vocês. Da noite escura que me cobre, como uma cova de lado a lado, agradeço a todos os deuses a minha alma invencível. Vocês, a alma de vocês que é invencível. Por isso que vocês superaram, por isso que vocês estão aqui, por isso que vocês estão dando exemplo para nós. Isso aí eu me honro muito, eu me emociono até pela Patrícia, que é minha filha, que tem muito de mim, eu sei, né? Mas que eu aprendo todos os dias com ela, né? Pelo Cadore, que às vezes eu passava por ele, assim, via algumas vezes e ficava tímida de chegar, de falar em alguns eventos que a gente grandes da Kiss. Pela Claudinha faz tempo, né, que a gente não se vê, mas nós já nos vimos bastante, né, movimentando ali política da ação social, né, Cláudia? E tu, querida Eliana, foi muito bom estar contigo, e eu também estou pensando assim, ó, para ir nos encaminhando para finalmente, cada um vai poder falar, e já vamos encerrando, eu não sei se tem algumas perguntas, não sei se a Patrícia conseguiu ver isso. Eu queria ver assim, né? Como é que vocês veem esse impacto na vida de cada um de vocês? Vocês tiveram um impacto. É a Covid que chega, o lúpus que chegou e a questão. Cada um de vocês tiveram um impacto na vida, né? E como é que vocês continuam, né? É o Mandela, são vocês saindo daquela cela. Vocês saem. E aí vocês se candidatam, né? Sabe? Aí vocês levam a bandeira da liberdade, aí vocês levam a bandeira da esperança, aí vocês levam a bandeira do perdão, Cadore. Que lindo isso, viu, Cadore? Muito lindo, né? E aí, então, hoje, né, como é que vocês estão vendo nós nessa coisa de pandemia? Eu tenho até medo de pensar, de ler alguma coisa. Como é que vai ser o dia seguinte da pandemia para nós? É isso que eu quero. Como é que serão nossas vidas após pandemia? Essa mensagem por aí que eu quero, que eu pensei, que eu sugiro que vocês falem, né? Fique bem à vontade, tá bom? Não sei quem quer falar. Levanta a mão assim e vai falando. Quem estiver mais empolgado. O pessoal está tímido. Eu acho que eu posso falar então por mim. Uhum. Sim, sim. Durante a pandemia, eu me dei conta que, mais do que nunca, a família é importante. Eu sempre carreguei uma frase do poema que o Ogier falou, que foi no período do incêndio, que o barulho mais lindo é o barulho da chave da porta quando o filho volta para casa. A gente só aprende a ser filho depois que se torna pai ou mãe. E agora, na pandemia, que eu estava sem sentir o cheiro do meu filho e o cheiro da minha mãe, foi bem complicado. E eu acho que pós-pandemia a gente vai sair melhor, com muito mais amor no coração e um enfrentamento para muito tempo de vida, porque a gente vai conseguir abraçar e realmente dar o valor ao abraço, porque às vezes a gente abraça de uma maneira fria. Eu brinco quando alguém vem abraçar comigo, eu me abraça sozinha, não precisa abraçar a cadeira junto. Então, aquele abraço apertado, eu sentir o cheiro da pessoa, é o que eu quero, a primeira coisa que eu quero fazer depois disso. Ai, obrigada, Claudinha. Vamos lá, vamos ver Eliana ou Cadore? Ou a Pati?
Eu posso falar, Pode ser. Ah, Eliana está pedindo. Tá. Eliana. Pode falar, Patrícia. Não tem problema. Eu? Tá Vai, certo. Patrícia. Vai. Não, eu acredito que as pessoas vão ter que ter muita fé, né, para superar esse momento difícil, principalmente essas pessoas que perderam familiares por causa do Covid-19. Mas eu acredito que juntos nós vamos construir um futuro melhor, né? E que as pessoas vão se fortalecendo aos poucos, né? E superando este momento, né? É isso que eu desejo pós-pandemia, né? E para agora eu também desejo fé. Eu acho que a fé é a base de tudo, né? Para que a gente consiga superar as coisas, eu acho que tem que ter fé em alguém, nem que seja em ti mesmo, né? É isso aí. Eliana? Eu falei sobre a questão, né, do Covid, mas eu tive alguns momentos, alguns eventos de superação que foram até mais marcantes, tá, do que esse episódio. E um que, assim, foi o divisor de águas na minha vida, por 6 anos, eu sofri com uma dor absurdamente forte na minha mão esquerda. Era uma dor, assim, que eu passei por 8 médicos e ninguém sabia o que eu tinha. Falaram uma série de coisas, enfim, no 8º médico, ele foi bem sincero comigo, ele falou assim, olha, eu não sei o que você tem, eu vou te encaminhar para um especialista em mãos. E eu já estava bem descrente, já estava num ponto que eu não queria mais sair da cama, porque tudo doía demais, tudo era muito custoso, eu já não estava mais querendo abrir cortina, tomar banho era sempre chorando, era sempre muito difícil, então... E aí eu fui para consultar com esse médico especialista em mãos, e foi uma doutora, e ela me diagnosticou com um tumor raríssimo, que benigno, né, ainda bem, que o que ele fazia era provocar aquela dor absurda. E aí eu fiz a cirurgia, né, uma microcirurgia, era um tumor do tamanho de um grão de arroz, e segundo a médica ele já estava bastante desenvolvido, por isso daquela dor incapacitante que ele me dava. Todo o período que eu passei com aquela doença, sei lá, nossa, Deus me livre. E aí, quando eu fiz a cirurgia, quando eu fui tomar meu primeiro banho, sem chorar de dor, sem, né, e aí eu vi que eu podia parar de usar luva no calorzão, eu fui devolvida à vida. E aí foi uma realização, foi uma felicidade, e aí eu resolvi viver mais, e aí eu fiz 2 pós-graduações depois disso, uma delas aí em Santa Maria, então eu saí aqui do Paraná, de Curitiba, enfrentava uma vez por mês, uma média de 19 horas de ônibus, 19 a 24 horas dentro de um ônibus para fazer a pós-graduação aí em Santa Maria. Mas foi um divisor de águas assim na minha vida. E aí, como eu já passei por coisas um pouquinho mais fortes, assim, a questão do Covid, né, quando comecei a me reerguer e já não estava mais com tanto medo de ter chegado a minha hora, foi mais tranquilo. Então, eu acredito que como tudo nessa vida, tem o seu lado bom, né? Então, esse isolamento está sendo importante
para você ficar mais com você mesmo também, para você analisar algumas coisinhas, algumas poesinhas internas que na correria do dia a dia você não dá ouvidos, sabe? Tá sendo um desafio e um aprendizado também para você ser a sua melhor companhia, Isso aí. né? Para você ser a sua melhor companhia. Então, esse isolamento, eu acredito que vamos sair transformados depois dele. Muito né? bom. Eu acredito que tem um lado muito positivo. Exato, exato. Daí, Cadore? Bom, eu espero que o Covid, sei lá, né, esse isolamento que a gente passou, que a gente está passando, enfim, né, eu acho que vai mais algum bom tempo ainda, mas assim, o aprendizado, na verdade, eu gostaria de usar mais ou menos as palavras que, eu não sei quem falou quem escreveu essa frase, alguns dizem que é o Chico Xavier, mas enfim, que a gente, tudo é passageiro, né, os momentos bons e os momentos ruins, porém, o que vale de lição mesmo para a gente são os momentos difíceis, né, se a gente só vivesse nos momentos bons, a gente não cresce. Então, que isso que a gente está passando, que sirva de lição, não só para, enfim, né, de lição para a gente poder crescer, sei lá, e poder dar aquela, como é que eu posso dizer, dar aquele valor às coisas que realmente importam. Né? Às vezes a gente não acaba, sei lá, passando pouco tempo com familiares, enfim, agora na verdade, esse isolamento ensinou muito isso, né, que pelo menos hoje em dia já está um pouco mais flexível, mas nos primeiros momentos, assim, tipo, o refúgio para todos foi a sua casa, né, todo mundo, tipo, a gente acabou que abandonou um pouco aquela relação de trabalho, que a gente foca muito no profissional e por vezes acaba esquecendo o sentimental, digamos assim, isso. Então, que isso também acabe, de certa forma, nos ensinando, né, a crescer um pouco mais nesse sentido espiritual, digamos, para aqueles que acreditam em espíritos, enfim, sei lá, né, vai de cada um. Mas é isso, né, que eu gostaria de frisar, que é os momentos difíceis que fazem com que a gente realmente cresça. É isso aí. E eu acho que era isso. Então, não tem mais nada. Tá, Cadore, muito obrigada. Aqui eu não sei mexer nesses aparelhos. Aí um velho de 72 anos tem que aprender a mexer. É tanta coisa que eu não consigo, né? Mas assim, o pessoal, o George está dizendo, viva a vida, George Conrad, viva a vida de vocês, viva a nossa vida, né? O Fábio Santos, firme e forte. E aí tem o pessoal, né? Não é uma gripezinha, né? Não é uma gripezinha. A gente ficou vendo ali o quanto o relato da Eliana coloca, né? Como ela se sentiu doída, né? Como o corpo dela reagiu à Covid, né? Deixa eu ver se tem mais alguém, mas a Raquel Bernardi, muito grata, Eliana, por tua partilha. Quando a gente partilha os nossos segredos, as nossas experiências, o Alexandre viver e não ter vergonha de ser feliz. Aí, um abração, Paim. Loreni, graças ao bom Deus, né, superando a saúde, ela está dando um abraço, mandando um abraço para ti, tá? E nós aqui também agradecidos pela presença de vocês, né? E desejando que todos, que a comunidade santamariense, que os nossos amigos, mas que a comunidade brasileira, que a sociedade, do modo geral, né, que nós tenhamos, tiremos os aprendizados necessários, né? E eu vou ficar mais um pouquinho com Mandela, que o segundo verso do Invicto, né? Quem quiser, que não assistiu, assista o filme Invicto, que conta um pouco. E aí ele diz: além deste vale de ira e lágrimas, assoma-se o horror das sombras,
E apesar dos anos ameaçadores, encontram-me sempre destemido. Não importa quão estreita a passagem, quantas punições ainda sofrerei. Sou o senhor do meu destino e o condutor da minha alma. Né? Então é isso. Somos senhores do nosso destino. Somos condutores das nossas almas. Somos nós que caminharemos para as ruas da vida. E é isso com esperança, com fé, com coragem, que a nossa comunidade se cuide, né? Que procure atender as recomendações de saúde e que nós possamos, depois de passar, que eu também não sei, o Cadore disse, a gente não sabe quanto tempo, né? Quando passar tudo isso, que a gente possa ter aprendido a valorizar mais a nossa família, o abraço. Não é valorizar, a gente valoriza a família, né? Mas de repente nós estamos tão preocupados com outras coisas, com outras, né? Então, esse abraço, que saudade do abraço, né? E eu sou aqui, então, encerrando e mandando para vocês um abraço virtual, né? De gratidão, gratidão para vocês, né? Que as luzes do alto envolvam vocês. E foi Chico Xavier, sim, Cadore, que disse, que falou que tudo passa, né? Tudo, um dia passa, tudo passa. Né? Os momentos alegres passam e os momentos de dores passam, né? E nós nunca estamos sozinhos. Um beijo no coração, um abraço para todos vocês, um abraço para o pessoal que nos acompanhou, né? Para o nosso grupo que está aí trabalhando com a gente. Muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, Eliana.